E aí, primeiro ano, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa matéria de literatura. Depois de a gente já ter descoberto como que surgiu a literatura lá no início, como que surgiu a arte literária, e também depois de a gente ter falado sobre os gêneros literários, gênero épico, lírico e dramático, chegou a hora de a gente começar oficialmente o primeiro período literário que foi criado em língua portuguesa. No finalzinho lá do primeiro vídeo da série Arte da Palavra, Literatura, Arte da Palavra, a gente falou que os trovadores surgiram na Europa, né? Começaram a chamar os bardos, que eram as figuras que viajavam de vilarejo em vilarejo, cantando, fazendo poemas, fazendo rimas, começaram a chamar esses bardos de trovadores. Então esse movimento aí dos trovadores começa a ser chamado na nossa matéria de trovadorismo. E ele surge na Europa. A gente agora está em Portugal no século XI, que é considerado aí o início dessa arte trovadoresca, da literatura trovadoresca. Então vejam só, esses slides estarão disponíveis para vocês também depois. O trovadorismo foi um movimento literário que surgiu na Idade Média na Europa no século XI. Atenção, século XI, ali na região da Provença, que hoje é o sul da França, tá? Mas naquela época era chamada de Provença. Então foi ali que começaram a chamar esses trovadores, aliás, foi ali que começaram a chamar esses bardos de trovadores. E a partir daí começa-se a ganhar mais força nesse movimento, tá, gente? Meu gato aqui. A Idade Média foi um longo período da história que esteve marcado por uma sociedade religiosa. Atenção, gente, ó, religião é aqui, religião, a Igreja Católica dominava inteiramente a Europa. Nossa, tá torto aqui. A Igreja Católica dominava então a Europa inteira e teve grande influência nesse momento. O que estava acontecendo nessa época? A filosofia praticada na Idade Média era o teocentrismo, que significa Deus no centro do mundo. Deus é o centro de tudo. E essa é a principal filosofia seguida nesse período. Dessa maneira, a Igreja Medieval era a instituição social mais importante e a maior representante da fé cristã. Ela que ditava os valores e assim agia diretamente no comportamento e no pensamento do homem. Esse sistema, que vocês nas aulas de história devem estudar ou já estudaram, era o sistema feudal, gente. Sistema feudal que vocês ou já viram ou ainda vão ver na aula de história. E era baseado numa sociedade rural autossuficiente. A figura do rei em cima, né? Tem aquela pirâmide que vocês veem na matéria de história. Nesse sistema, o camponês vivia miseravelmente e a propriedade de terra dava liberdade e poder. Naquele momento, somente as pessoas da igreja sabiam ler e tinham acesso à educação, como a gente viu no primeiro vídeo, falando do início da arte literária. Somente a igreja tinha acesso à escrita e leitura, beleza? Isso é uma das principais razões de esse primeiro movimento literário ter sido, em grande parte, oral. E a figura do trovador, ou seja, do bardo, ser a principal aí, porque ele transmitia o texto cantando, porque as pessoas não sabiam ler, não sabiam escrever. Poucos sabiam ler e poucos sabiam escrever. E aí, gente, ó, ali na Península Ibérica, nós estamos agora aqui nessa região, onde hoje temos ali Portugal, Espanha e aqui comecinho o sul da França. Foi nessa região, então, que nasce essa arte trovadoresca. No norte de Portugal, ali onde nós chamamos de Galícia, nasceu a arte literária que hoje nós conhecemos como trovadorismo. Aqui nessa região, nesse norte de Portugal, Galícia e o sul da França, ok? E os trovadores, vou pular alguma coisa, se vocês quiserem ler com calma, pausem o vídeo, podem ler tranquilamente, mas os trovadores provençais, ou seja, os trovadores desse sul da França, eram considerados os melhores dessa época. E o estilo deles
foi imitado em toda a região da Península Ibérica e chegando, claro, depois a Espanha, Portugal e Galícia. Tudo bem? E o trovadorismo agora em Portugal, ele teve o seu apogeu. Apogeu, para quem não sabe, é o momento máximo, é o clímax, é o alto, o ponto alto. O trovadorismo português teve o seu ponto alto nos séculos XII e também XIII, e depois teve o seu declínio já no século XIV, quando aí já começa uma nova estética artística que a gente vai falar mais tarde. E o principal nome do trovadorismo em Portugal é um rei, o rei Dom Dinis. Esse rei aqui, gente, ó, rei Dom Dinis foi o principal nome do trovadorismo português. Por quê? Era moda, então, fazer trovas. E esse rei era um dos reis que mais gostavam dessa arte. Ele chegou a escrever várias canções. Aqui está um desenho dele, ó, uma figura dele aqui, gente. Esse rei foi o rei que mais contribuiu para essa arte, o trovadorismo. Ele fez várias canções, olha só. Segundo os estudos, ele chegou a fazer em torno de 140 cantigas. Lembrando que essas canções nós vamos tratar aqui de cantigas, né, que é como eram chamadas na época. E essas cantigas que ele fez eram líricas ou satíricas. O que significa isso? As cantigas líricas, elas vão se inspirar no gênero lírico, descoberto lá muito atrás na Grécia Antiga. Então, os trovadores nesse período já tinham essa noção de gênero lírico, gênero épico e também o gênero dramático. Já havia também o teatro nesse período, na Idade Média, tá, gente? O teatro já tinha nascido há muito tempo. Então, os trovadores tinham essa noção de estilo, ou seja, fazer um poema, cantar esse poema, né, fazer desse poema uma música e deixar esse poema seguir o estilo dos 3 principais gêneros literários clássicos: o lírico, o épico e o dramático. E além do Dom Dinis, né, que foi o rei de Portugal nesse período aí, mais ou menos nesse período, aqui é o período que ele nasceu, tá, gente? Além dele, nós tivemos outros nomes que se destacaram também, fazendo cantigas medievais. Paio Soares de Taveiroz, João Soares Paiva, João Garcia de Guilhade e Martim Codax. Nessa época, as poesias eram feitas para serem cantadas ao som de alguns instrumentos musicais, como a gente já aprendeu. E esses instrumentos normalmente eram flauta, a viola ou alaúde, que é um dos mais antigos, a lira também, né, que é um tipo de harpa, que nós já vimos lá atrás no gênero lírico, por isso que tem esse nome, e também alguns outros instrumentos de percussão, tambores, entre outras coisas. Tudo bem, gente? E nós podemos dividir o trovadorismo, atenção, vejam o período que nós estamos falando aqui. O trovadorismo só aconteceu nessa zona da Península Ibérica, Portugal, Galícia ali no norte de Portugal, na Provença, que é o sul da França, e também um pouco ali na região da Espanha, ok, gente? Então, não houve trovadorismo no Brasil. O Brasil não existia ainda nessa época, tá, gente? Por favor, não confundam isso. O trovadorismo é uma arte da Idade Média, na Europa, principalmente. E nós aqui não tivemos Idade Média, tá? Então, o trovadorismo não foi um movimento literário brasileiro, ele não chegou no Brasil. Ele influencia até hoje na nossa produção artística. Ele influencia, por exemplo, nos cordéis, que a gente conhece muito bem hoje no Brasil. A arte trovadoresca influencia até hoje os nossos queridos cordéis, a literatura de cordel, por conta da rima, por conta da métrica dos versos, da forma de ser declamado. O cordel parece uma música. Então, o trovadorismo influenciou nessa arte, nossa, literatura de cordel brasileira. Mas nós não tivemos trovadorismo aqui. Isso é uma outra história. Eu vou deixar um vídeo aqui para vocês verem sobre literatura de cordel. O que o trovadorismo tem a ver com a literatura de cordel? As histórias são parecidas. Então, ainda na Europa, já em Portugal, a gente pode dividir o trovadorismo em 2 épocas. A primeira
foi o grande momento do trovadorismo, tá? Foi o principal momento do trovadorismo, foi esse, que foi de 1198 até mais ou menos 1418. Por quê? Começa nesse período aqui, que ninguém sabe ao certo, é um ano que a gente não sabe e não tem como ter certeza que foi exatamente nesse ano. Porque foi nesse período que o Paio Soares de Taveirós, foi nesse período que esse cara aqui, ó, o Paio Soares, escreveu uma cantiga, uma das cantigas que ficaram mais famosas nessa época. Então, pegaram essa cantiga, já que ela era tão famosa nesse período, existiam outras, tá? Já existiam outras cantigas, já existiam muitos bardos e outros trovadores fazendo essas cantigas, só que essa foi uma das mais famosas e que tem registro até hoje de escrito, né? Então pegaram essa cantiga e definiram, olha, nesse período ela foi feita nesse período e a partir daqui nós vamos considerar o início desse trovadorismo. Começa aqui com essa canção que esse cara fez, o Paio Soares, ok? Então essa canção tá aqui do lado para vocês, olha só. Ela é considerada a primeira cantiga trovadoresca. Existiam outras, mas essa é a que conseguiu permanecer registrada ao longo da história, escrito. Então essa foi considerada o marco inicial do trovadorismo. E aí, já em 1418, mais ou menos, Fernão Lopes, um outro nome, um outro trovador também, é nomeado chefe dos arquivos do Estado, o guarda-mor, lá da Torre do Tombo, em Portugal. E as crônicas que ele escrevia, crônicas históricas, textos históricos, tornaram-se marcos do humanismo. O que significa isso? Nesse momento, gente, o trovadorismo começa a acabar. Nasce então uma nova estética literária que nós vamos estudar mais para frente, o humanismo. E essa segunda época nós já estamos aí numa transição entre o trovadorismo e o humanismo. Só que o humanismo surge como resultado de um outro movimento, que é o Renascimento. Nós ainda vamos falar dele, calma. Vamos voltar então para a primeira época, que é a principal época do trovadorismo, ó, já que a aula de hoje é só sobre o trovadorismo. Está aqui do lado a Cantiga da Ribeirinha, escrita por Paio Soares de Taveirós. Como vocês já sabem, não era português como a gente conhece hoje. Era o galego-português, um português antigo. Então, vocês não vão entender muita coisa aí, porque isso ainda não é português, é um português arcaico, antigo. Do lado eu trouxe uma tradução feita na internet aí, não sei quem fez, mas é uma tradução um pouco melhor, que já começa a nos ajudar a entender esse texto. Maravilha? Vocês podem pausar o vídeo, dar uma lida e tentar descobrir, decifrar o que será que essa canção quer dizer, beleza? Esse é o primeiro texto do trovadorismo. Uma observação aqui, gente, é o seguinte, ó, vejam só. As rimas, vamos olhar o texto original. Olhem como as rimas estão distribuídas. Nós temos aqui parelha, que rima com vermelha, que também rima com aquelha, né? Desculpem aí, o mouse não está ajudando a ficar bonitinho. Também com semelha. E esses dois versos rimam entre si, ó. Vai e ai. Deixa eu ver se esse outro mouse ajuda. Vai e ai. Retraia com saia. Levantei, vai rimar, sabe com quem? Lá embaixo, ó, com ei. E feia, lá embaixo também com o último. E aqui nós temos aquelha e diai com pai e guarvaia com dalfaia. Prestem atenção nas rimas. O jogo de rimas aqui também é muito necessário, como a gente já falou nas aulas anteriores. As rimas são importantes, maravilha? Os cancioneiros, nós temos aí alguns registros, né, com muitas cantigas desse período. E vocês podem consultar, muitos deles estão disponíveis hoje. Tem esse site aqui, gente, ó,
Esse site aqui é o site de uma universidade de Portugal, a Universidade Nova de Lisboa, e lá vocês encontram muitas canções que eles conseguiram resgatar de documentos históricos antigos, textos escritos muito tempo atrás desse período, eles conseguiram resgatar, estão guardados e eles transcreveram, digitaram essas canções, todas em galego-português, no idioma antigo, e estão disponíveis nesse site. Vocês podem pausar, dar uma olhada e acessar, e vocês vão ver quanto material eles conseguiram resgatar dessa época. Todas canções de trovadorismo, beleza? Vamos lá, seguindo. Dentro da estética do trovadorismo, a gente tem então alguns estilos, né? A gente consegue falar de estilo lírico e estilo satírico. As cantigas do trovadorismo, elas se dividiam em dois tipos: as cantigas líricas e as cantigas satíricas. As cantigas líricas, elas se inspiravam no gênero lírico, que já existia, a gente descobriu já na Grécia. E as cantigas satíricas, elas se inspiraram no gênero, talvez o gênero dramático, mas não eram feitas para ser encenadas. Elas se inspiraram no tipo da comédia. Eram cantigas satíricas que falavam mal, ou seja, tiravam sarro. Elas zombavam das pessoas. Então, primeira coisa, vamos dividir as cantigas que eram feitas no trovadorismo em dois tipos: líricas e satíricas. Dentro das cantigas líricas, temos dois tipos ainda. E no total, gente, são 4 tipos: 2 líricas e 2 satíricas. Ó, 2 líricas e 2 satíricas. 2 estilos, cada estilo com 2 estilos dentro dele. Nas cantigas líricas, nós temos as cantigas de amor e também as cantigas de amigo. As cantigas de amor são inspiração da região sul da França, né, que era chamada de Provença, e elas têm essas características aqui, gente, ó. Os textos literários trovadorescos que eles escreviam nessa época, com a ideia de falar de amor, eram recheados dessas características. Eram escritos em primeira pessoa. Esse eu poético, o eu lírico, ele sempre se declarava para uma dama, era sempre masculino, o eu lírico, e se declarava para uma dama. O cenário é sempre a rotina palaciana ali da ideia dos palácios, dos castelos. Esse era o cenário. Então, era sempre uma história de amor que se passava ali nos palácios, nos castelos do reino. A dama, a figura da mulher amada, era sempre idolatrada, reverenciada, era sempre homenageada, era sempre uma cortejada, ela sempre cortejada por esse eu lírico masculino. E esse eu lírico masculino sempre se mostrava como um servo a ela. Ele se declarava o seu servo, estava ali para servir a dama. E essa dama, essa mulher a quem ele se declarava nessa canção, era sempre uma figura inatingível, idealizada, ou seja, era um tipo de amor platônico que difícil de acontecer. Imagina um plebeu se apaixonar por uma princesa. Era mais ou menos esse tipo de história que a gente ouvia nas cantigas de amor. Era um amor idealizado. O eu lírico masculino sofria de amor e sentia aflição e desgosto, tristeza, porque não conseguia ter a mulher amada. Porque ela normalmente era uma pessoa da nobreza e ele não. As cantigas de amigo, um pouquinho diferente, olha só. Foram as cantigas que surgiram de um sentimento popular ali na Península Ibérica, Portugal, ali o sul da França e Espanha. Eram escritas em primeira pessoa também, sendo que o eu poético era sempre feminino agora. Atenção, as cantigas de amor, o eu lírico era masculino. Na cantiga de amigo, esse eu lírico era feminino. Não necessariamente uma mulher escreveu, mas às vezes era muito mais comum que os homens escrevessem cantigas de amigo colocando uma voz como se fosse uma mulher falando. Assumissem um eu lírico feminino. Na de amor, eu lírico masculino se dedicando para uma mulher,
idealizada, da alta classe social. E na cantiga de amigo, eles assumiam um eu lírico feminino. E essa mulher que fala no poema sentia saudade do seu amado, do seu amigo. A palavra amigo, nessa época, ela não significava a mesma coisa que significa hoje. A palavra amigo, nessa época da Idade Média, no galego português, significava namorado. Então, o amigo de antes era namorado. Hoje é que a gente chama amigo a pessoa ali que a gente tem uma relação normal, comum, sem grandes intimidades. Agora, naquela época, amigo era namorado. Por isso que é cantiga de amigo. Não tem o mesmo sentido de hoje, amigo. Tá bom, gente? Gravem isso. Cantiga de amigo, nessa época, era cantiga para o seu namorado. Era uma mulher falando para o seu namorado, o seu amante. Sofrimento da mulher separada do amante ou amigo. Esse amigo, a gente já imaginava que era um tipo de namorado, né? Um crush, como vocês falam hoje. A mulher agora, nessa cantiga de amigo, é que sente angústia. O cenário deixa de ser os grandes palácios dos castelos e agora é o campo, né? O cenário ali onde os camponeses viviam. E o desejo de relacionamento entre nobres e plebeias. Também, a mulher agora também assume a posição de plebeia, não mais de princesa. E ela se apaixona pelo nobre. Olha aí. Um pouco diferente o inverso da canção de amor, da cantiga de amor, beleza, gente? E aí, eu tenho dois exemplos de duas cantigas para vocês. Uma cantiga de amor do Bernardo de Bonaval, que também está lá naquele site que eu mostrei para vocês, e uma cantiga de amigo de Dom Diniz, o famoso trovador do século XIII, que está aí registrado para vocês. A dona que eu amo e tenho por senhor. Senhor, no português antigo, ele servia tanto para homem como para mulher. Depois que ganhou senhora, mas nessa época senhor poderia ser chamado homem ou a mulher. Amostra-me a Deus, se vos em prazer for, se não dá-me a morte. Ele está achando que essa dama por quem ele é apaixonado, se Deus não der essa dama para ele, ele prefere a morte. Cantiga de amor, em que o homem se declara para a mulher. Lembra das características que eu mostrei agora há pouco. Eu não vou ler tudo, vocês podem ler o resto aí, pausem o vídeo, leiam, que eu vou agora para a cantiga de amigo, do Dom Diniz. Olha só, nessa cantiga de amigo, Dom Diniz produz um texto em que ele imagina uma mulher apaixonada por um nobre. E essa mulher é que vai sentir falta dele, vai se declarar para ele. Olha só, gente. Ai flores de verde pino, se sabedes novas de meu amigo, amigo nessa época a gente sabe que significava namorado, amante, crush. Ai Deus, como se ela se questionasse, onde ele está? Lembra, português antigo. Significava, era uma linguagem diferente. Ai flores de verde ramo, se sabedes novas do meu amado, ai Deus, Se sabedes novas do meu amigo, aquele que mentiu, do que pôs comigo, ai Deus, Se sabedes novas do meu amado, aquele que mentiu, do que me há jurado, ai Deus, Prestem atenção nas rimas, gente. Olha só, Senhor for, morte. Meus, Deus, morte de novo. Na cantiga de amor aqui. Parecer, ver, morte. Amar, falar, morte. Agora na cantiga de amigo, olhem só a distribuição de rimas. Pino, forçosamente, está rimando com amigo. Esses aqui sempre vão se repetir. Era como um padrão da época, tá, gente? Ramo, amado, amigo, comigo. Gente, eu não sei se vocês estão ouvindo um barulho aí, mas eu vou ter que seguir dessa forma mesmo, tá? Tem alguém fazendo alguma coisa aí dentro de casa. Do meu amado, jurado. As rimas também eram um recurso muito usado nas cantigas do trovadorismo.
Essas são os dois tipos de cantigas líricas, a de amor e de amigo, tá, gente? Eu trouxe aqui para vocês um vídeo que fizeram no YouTube de uma releitura dessa canção do Dom Diniz aqui, ó. Pegaram essa cantiga do Dom Diniz, que era um dos mais famosos trovadores desse período, pegaram esse texto e fizeram uma versão musical dessa música, dessa cantiga. A gente sabe que não dá para, não existe registro musical dessa época, Idade Média, não existia nada para gravar música nessa época. Vocês sabem, não preciso falar muito sobre isso. Então, estudando as influências da arte medieval, muitas pessoas fizeram versões atuais dessas cantigas, trovadorismo, imaginando como que elas seriam na época. Então, eu vou mostrar um trecho do vídeo para vocês agora, que muito provavelmente diz exatamente como que era a melodia dessa música na época. Pode ser assim ou não. Na verdade, há grande chance de ser diferente, claro. Mas os especialistas músicos, estudando as influências antigas da música, a história da música, eles imaginam que talvez a melodia fosse algo parecido com isso aqui, ó. E aí, gostaram? Então, olha só, é claro que tem aquele tom medieval, imagino que todas as cantigas desse período tenham esse clima medieval. Então, é como se fosse basicamente isso aí, gente. Agora, falando das cantigas de escárnio, as que falavam mal, as que eram cantigas do mal. As cantigas satíricas, né? As cantigas de escárnio, as cantigas satíricas, que eram divididas em duas também. Se na lírica nós temos de amor e de amigo, nas satíricas nós temos de escárnio e maldizer. Então, líricas, amor, amigo, satíricas, escárnio e maldizer. As cantigas de escárnio são cantigas que apresentavam, em geral, uma crítica indireta. Era um texto que falava mal de alguém, mas indiretamente, sem citar a pessoa. É a famosa indireta. E cheio de ironia. Indireta e irônica. Portanto, nesse tipo de composição, podemos encontrar expressões ambíguas, ou seja, com duplo sentido. Temos aí uma cantiga de escárnio do João Garcia Guilhade. Ai, dona feia, foste vos queixar, que vos nunca louvem meu trobar, mas ora quero fazer um cantar, em que vos loarei todavia. E vedes como vos quero loar, dona feia, velha e sandia. Vejam as rimas, isso se repete em todas as estrofes, tá? Vocês podem pausar e ver as rimas de todas as estrofes, ó. Queixar, rima com trobar, cantar, loar e via com sandia. Olha aí. Pardon, coração, razão, loação. Via, sandia. Repete também, ó. Todas as estrofes têm uma comunicação entre si e as rimas sempre seguem o mesmo padrão. Um padrão que, muito tempo depois, hoje, serviu de influência para a literatura de cordel. Vocês vão ver o vídeo que eu coloquei aqui para vocês, que fala da literatura de cordel, que pega essa inspiração, transformar essa referência de rimas para também de ritmo para a literatura de cordel, talvez. É uma das influências do cordel. Claro que existem outras influências no gênero épico e no gênero lírico também do cordel, tá bom, gente?
Cordel não só se inspirou no trovadorismo, ele vai muito para trás. Gênero épico, gênero lírico. E eu trouxe aqui também uma cantiga de maldizer. Essas cantigas de maldizer também falavam mal de alguém, só que agora citando o nome, jogando na cara, para todo mundo ver quem é essa pessoa. São canções cuja estrutura comporta críticas mais diretas e grosseiras. Ó. Era algo direto e grosseiro. Uma grosseria danada. E era cantado também. Nelas são usadas termos de baixo calão como palavrões, pois o intuito é mesmo agredir alguém verbalmente. Aqui é uma cantiga muito antiga, vocês não vão entender porque está em galego português, mas eu peguei do site também lá da Universidade de Lisboa, uma cantiga de maldizer de Dom Lopo Lias, Airas Moniz os Evron, Leixade o Selegon e Tornado ao Bardar. Ele está falando mal do Airas Moniz. Ele está falando mal desse cara aqui, ó. Ou seja, está falando mal e está citando quem é essa pessoa. Lembrando, é um português antigo, não dá para entender muito bem. Zevron, Selegon, rima com... Aí, Albardar rima com... Não tem aqui uma rima correspondente. Melhor, rangedor, bem, rem. E assim vai. As rimas também sempre bem distribuídas. Beleza, gente? Vamos seguir então. Também, nesse período, agora já quase no finalzinho da história do trovadorismo, começam a nascer textos em prosa, ou seja, textos que não precisam ser cantados, apenas falados para que as pessoas ouvissem. E já estamos aqui no final do período, ó, estamos aqui no século XVI, mais ou menos, né? Entre século XIV, XV e XVI. As novelas de cavalaria nasceram e ficaram muito mais famosas, gente, na Espanha. Na Espanha. Tanto é que elas na Espanha têm muito mais valor que as novelas de cavalaria foram as grandes responsáveis pelo nascimento de uma das maiores obras da literatura mundial, Dom Quixote de la Mancha. Então, nessa história nós temos um protagonista, o Dom Quixote, que lia tantas novelas de cavalaria. Nesse período era comum ali na Espanha. Para quem não sabe, Dom Quixote é uma obra espanhola, tá? Miguel de Cervantes, espanhol, escreveu Dom Quixote. Não me recordo agora se foi século XVI ou XVII, mas o Dom Quixote se inspirou. É um personagem que lia muitas novelas de cavalaria, ficava lendo várias novelas de cavalaria, muito tempo, até que ele começou a perder um pouco do juízo de tanto ler as novelas de cavalaria e queria ser um cavaleiro, tá? Então, quando a gente fala de novelas de cavalaria, estamos falando aí de um nascimento do romance, ou seja, quando eu falo romance, eu falo de um livro, uma história longa. Não estou falando de romance romântico, né? Porque isso é uma definição atual. Então, as novelas de cavalaria foram o nascimento das histórias em prosa, que falavam de cavaleiros que enfrentavam inimigos, travavam batalhas, e no final eles se apaixonavam por uma linda donzela, que era filha de um rei, e eles se apaixonavam, e esse rei concedia a mão da filha dele para esse cavaleiro bravo. Então, Dom Quixote é um tipo de romance que falava dessas novelas de cavalaria. E essas novelas, elas nasceram das canções de gesta. Canções de gesta, olha, ficou retinha a linha, hein, meu? Caraca. As canções de gesta é como se fossem as cantigas trovadorescas ali da França, tá? As cantigas que a gente aprendeu, de amor, de amigo, de maldizer e de escárnio, eram as cantigas ali mais portuguesas, galegas. Lá no sul da França, essas cantigas chegaram a ganhar um novo estilo, cantigas de gesta, que falavam de guerras, de cavaleiros. E essas cantigas, que ainda eram musicadas, derivaram agora as novelas de cavalaria, muito tempo depois, aí já no século XVI, XV e XVI. Tudo bem, gente? Então, das novelas de cavalaria, a gente tem agora o nascimento do romance, que é uma história em prosa, que a gente lê em vez do poema. Existe o poema e existe a prosa. O poema vem lá dos gêneros literários, que a gente já estudou, e a prosa, então, nasce aí de
de uma coisa parecida como essa. Canções de gesta, que viraram novelas de cavalaria e também viraram romances. O que eram as novelas de cavalaria? Eram histórias fantásticas que contavam as proezas e façanhas de um herói, um cavaleiro, com armadura. E esse herói sempre ia em busca do seu amor. E eram de caráter místico e simbólico. Relatam aventuras penetradas de espiritualidade cristã e subordinam-se a um ideal místico. Beleza, gente? Eu tive que parar aqui e botar meu celular para carregar, mas vamos lá, vamos continuar. E existiam alguns estilos de novela de cavalaria, vejam só. Deixa eu arrumar aqui a câmera. Existiam basicamente três tipos de estilos, de ciclos de novelas de cavalaria. O primeiro é o ciclo greco-romano e o principal personagem criado nessas novelas é Alexandre o Grande. O segundo ciclo vem da Grã-Bretanha, que é o famoso ciclo arturiano, e foi nessas novelas, desse ciclo, que surgiu a figura do famoso Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda. Beleza? E o terceiro ciclo, o ciclo francês, que exaltou aí a figura do grande Carlos Magno, um personagem aí que nasce nesse ciclo. Tudo bem, gente? Olha, é isso. A gente está encerrando então aqui essa aula de trovadorismo. No próximo passo agora, nós vamos falar do fim do trovadorismo, que foi ali entre os séculos XIV e o século XV. O trovadorismo começa a perder essa força. As novelas de cavalaria, elas surgem exatamente para tentar mudar essa estética das cantigas, e surge o Renascimento, que é um próximo momento que nós vamos falar. E esse Renascimento traz consigo, atenção, o Renascimento trouxe junto com ele, dentro do Renascimento, nós temos ali o humanismo e o classicismo. Esses são os nossos próximos assuntos em literatura aqui para o primeiro ano, ok, gente? Trovadorismo está acabando, vem o Renascimento na Europa, na Itália, e aí dentro desse Renascimento, toda a Península Ibérica também se inspira nessa arte renascentista e traz consigo ali dois movimentos literários dentro dele, do Renascimento, o humanismo e o classicismo. São assuntos para a próxima aula, beleza? A gente se vê então lá. Um beijo e manda sua dúvida se você tiver. Até lá!